Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Bom, vejam só, ontem eu ouvi alguns dos meus áudios mais recentes, né? E eu percebi que, de fato, como eu planejava, né, nós partimos aí das questões mais gerais, quando eu comecei essa série aqui de conselhos para escritores, né? Principalmente escritores principiantes, né? E fomos aí nos aprofundando nas questões mais concretas, mais práticas, né? do próprio trabalho com as palavras, com a linguagem. Agora vejam, não poderia ser de outra forma, né? Porque primeiro vem a atitude, vem o compromisso do escritor consigo mesmo e com o seu trabalho. Vem a disposição interior. Né? Antes de tudo vem o propósito, vem a determinação. E só depois vem o aprimoramento técnico, né? Vem o cuidado com os pormenores do ofício de escrever. É claro que quanto mais você domina o seu trabalho, quanto mais você conhece o que ele exige de você e o que você é capaz de realizar, bom, mais você se apaixona pelo que você faz. Não é? E assim, quer dizer, aquela disposição inicial, aquele ânimo inicial, sempre se renova. Né? Ele renasce a cada dia. Aquela disposição inicial, ela é realimentada à medida que você se aperfeiçoa. Quanto mais você se aprimora, quanto mais você vê o resultado do seu trabalho, mais a sua determinação cresce, mais ela se enraiza em você mesmo. Né? E é assim com todos os artistas, né? Não só com os escritores. E é exatamente por esse motivo que você precisa se distanciar de todas as ideias românticas ou idealistas que tentam definir a escrita como algo mágico. Né? Quer dizer, entender o trabalho da escrita como um ofício material, concreto, hein, que lida aí com elementos que são voláteis, né? Quer dizer, as palavras são voláteis. Mas entender o seu trabalho como um ofício, o que é que vai provocar? Bom, a sua consciência em relação ao próprio. Bom, tivemos uma breve interrupção aqui, né? Então, eu estava dizendo para vocês imaginarem o trabalho de vocês como o daqueles artesãos que moldam o vidro aquecido. Né? Vejam, quer dizer, eles estão moldando um material que facilmente os desobedece. Né? Quer dizer, é um material que para você controlar, procurem vídeos disso no, no YouTube. Assim, tem coisas incríveis, né? Quer dizer, olha, é incrível como eles conseguem dar formas, né, específicas, as formas que eles desejam para aquele material. Né? E vejam, essa ideia do escritor como artesão, né? Quer dizer, ela não é nova, quer dizer, ela agradou aí a muitos escritores, né? Quer dizer, vocês pegam lá o Jorge Simenon, né? Quer dizer, o que que ele dizia? Ele dizia isso, que ele se considerava, antes de tudo, um artesão, né? Quer dizer, como alguém que precisa trabalhar com as mãos. Né? Quer dizer, ele chega inclusive a dizer que ele gostaria de entalhar os seus romances na madeira, né? Que ele gostaria que os seus personagens fossem tão densos que eles chegassem a ser tridimensionais. Né? E vejam, mesmo quando essa metáfora do escritor como artesão, mesmo quando ela não está presente de forma explícita naquilo que o escritor pensa do seu próprio trabalho, bom,
ela se manifesta de alguma forma, sabe? Você começa a ler as entrevistas, os depoimentos, as cartas dos escritores, e assim, e a ideia do artesão, ela está lá subentendida, né? Então, por exemplo, você pega uma entrevista do Fernando Sabino, né? E quando ele precisa descrever o próprio trabalho, o que que ele diz? Bom, ele diz claramente, a maior exigência é a adequação da palavra ao que se quer exprimir. Quer dizer, e o que que você quer exprimir? Você quer a propriedade vocabular. Quer dizer, então ele diz, no momento em que a gente está escrevendo, podem ocorrer várias maneiras de dizer uma coisa, mas só uma é perfeita. Escrever é principalmente cortar o supérfluo, né? E cortar também a repetição de palavras, os ecos, as rimas, os cacófatos, a pobreza vocabular, né? Cortar principalmente tudo que é excessivo, né? Tudo que é desnecessário. Né? E a conclusão dele é ótima, porque ele diz assim: você, quer dizer, o autor, o escritor, não pode duvidar, não pode duvidar da inteligência do seu leitor. Né? Então vejam, cortar, desbastar, burilar, né? Quer dizer, sempre que o escritor se refere à elaboração do texto, vocês vejam como os verbos remetem aí a gestos concretos, materiais, né? Quer dizer, como se ele de fato estivesse manejando um material. Né? E vejam como a preocupação do Fernando Sabino, ela não se restringe aí à mera adequação do sentido da palavra, né, à ideia que ele quer expressar. Né? Não, quer dizer, mas há toda uma preocupação com os ecos, as rimas, os cacófatos. Né? Aliás, se você ainda não ouviu, quer dizer, o meu áudio do dia 13 de agosto, o último, né, eu falo exatamente a respeito dessa preocupação essencial que o escritor precisa ter. Né? Essa preocupação de construir um texto eufônico. Exatamente porque a prosa tem uma eufonia que é completamente diferente daquela que precisa existir num poema. Né? Quer dizer, essa preocupação artesanal, né, ela não pode ser esquecida nunca, nunca. Quer dizer, o escritor precisa se concentrar nesse trabalho de recusa da verbosidade. Né? Quer dizer, por quê? Por que que você vai usar 4, 5, 6, 7 palavras se você pode expressar a sua ideia com precisão, às vezes substituindo essa fileira de vocábulos por um verbo e um substantivo que são absolutamente precisos. Por quê? Hã? Quer dizer, o que que o Graciliano Ramos dizia? A palavra não foi feita para enfeitar, para brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Hã? E o que que dizia o Borges, né? O Jorge Luiz Borges? Ele dizia assim, quando eu me deparo com uma palavra deslocada, né? Quer dizer, uma palavra que pode ter sido usada aí pelos clássicos espanhóis, né? Ou não, ou quando eu vejo que eu usei uma palavra usada nas favelas de Buenos Aires, quer dizer, o que que eu faço? Eu imediatamente risco. Nos dois casos eu risco. Tá? Por quê? Porque eu quero a palavra comum. Eu quero a palavra comum. Tá? Então vejam só. São duas observações diferentes, a do Graciliano e a do Borges. Tá? Mas as duas remetem à mesma questão. Quer dizer, cortar o que for adereço, cortar o que for enfeite. Tá? E vejam, desgraçadamente, né? Desgraçadamente, muita gente acredita que escrever bem é escrever bonito.
Né? Bonito no sentido de criar um texto em que predomina a afetação exagerada. Né? Agora veja, a afetação exagerada, o que é afetação exagerada? É completa falta de naturalidade. Né? E completa falta de naturalidade é uma forma de enganar o leitor. Né? Quer dizer, é uma forma, como dizia o Álvaro Lins, de criar um texto gordo de palavras, mas magro de ideias. Como eu já falei aqui, acho que lá no início dos áudios, um dos primeiros áudios. Né? Ou seja, um texto recheado de palavras bonitas, mas que não dizem nada. Né? Quer dizer, e não dizem nada por quê? Porque elas não refletem o que você realmente pensa. Né? E que quase sempre, esse tipo de texto é repetitivo, né? É redundante. Quase sempre. Né? Na verdade, grandes autores que passam essa sensação de absoluta naturalidade quando nós lemos, né? Na verdade, são muitas vezes não, são autores que trabalharam profundamente o seu texto e tinham profunda consciência, né, de todos os recursos técnicos que são necessários para, para escrever bem. Né? É o caso, por exemplo, do Robert Louis Stevenson. Né? Você lê o Stevenson e fala, bom, mas isso aqui é muito simples, né? Você vai ler lá o Médico e o Monstro, bom, parece que aquilo ele escreveu assim numa sentada, né? Mas não. Né? Quer dizer, era um autor que conseguiu construir essa expressividade absolutamente natural. Né? E eu vejo muitos jovens escrevendo assim, né? Como se tivessem aí engolido o dicionário, né? Quer dizer, e assim, você vai ler os textos, bom, é nítido que aquilo não é natural, né? Quer dizer, então eles produzem um texto postiço, um texto que tenta demonstrar aí que eles têm uma altíssima cultura, né? Mas quando você vai examinar o texto com uma lupa, bom, você só encontra lá um ego que parece que está ali repetindo, né? Assim, vejam como eu sou culto, vejam como eu sou inteligente. Né? Quer dizer, ou ao contrário, quer dizer, você encontra um ego fraco, que só está ali tentando repetir, só está ali tentando copiar certos modelos antigos. Né? Agora, mais um texto escrito assim, bom, isso é um texto falso. Né? Por quê? Porque o seu texto precisa ser a projeção sincera do que você é. Um texto precisa ser autêntico. Né? Um texto bem escrito, quer dizer, ele é sempre a projeção sincera do seu eu. Né? Agora, um texto mal escrito, bom, ele pode ser inclusive a projeção do que você pensa que você é. Né? Ou a projeção do que você sonha ser. Tá? Inclusive, olha, esse problema de ficar tentando escrever aí textos repletos de enfeites vazios, né? Eu vejo, inclusive, muitos pais que fazem homeschooling ensinando seus filhos a escrever dessa forma. Né? Como se lá a cada linha as crianças fossem obrigadas a provar que elas têm um domínio da língua, que na verdade não é o domínio da língua, é só o domínio de como folhear bem o dicionário, entendeu? Ou o dicionário de sinônimos. Né? Olha, me mandam textos de crianças e jovens que fazem homeschooling, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que assim, pelo amor de Jesus Cristinho, né? Quer dizer, é nítido que aqueles textos não nasceram de uma assimilação profunda de determinada forma de pensar e de entender o mundo, a vida, né? Ou de conhecer a si mesmo. Não.
Quer dizer, são textos que, assim, se resumem à mera ornamentação linguística, né? Mais nada. Ou seja, as pobres dessas crianças, quer dizer, as crianças são ensinadas a escrever textos caricatos, né? Textos que abusam de palavras arcaicas, né? Que abusam de uma sintaxe rebuscada, né? Bom, e o resultado disso qual é? O resultado disso é frivolidade, né? Frivolidade, né? Quer dizer, essas pessoas pensam que estudar literatura clássica precisa produzir necessariamente um texto antimoderno, ou um texto confuso, ou um texto excessivamente, né, que demonstre excessiva erudição, né? Agora, pensar assim, bom, isso é uma completa miopia, né? Quer dizer, essas pessoas simplesmente não entenderam qual é o sentido de estudar literatura clássica e muito menos qual é o sentido de escrever, né? Bom, mas acho que eu me desviei aqui um pouco do tema, né? Mas assim, pensando bem, acho que não, acho que não. Quer dizer, o que eu acabo de dizer serve para todos que escrevem, né? Quer dizer, sejam vocês mesmos, né? Quer dizer, essa sinceridade, essa autenticidade precisa se refletir no que vocês escrevem, né? Quer dizer, e se a palavra não foi feita para enfeitar, mas foi feita para dizer, então cortem do texto tudo que esteja ali só enfeitando, né? Aliás, esse é outro comportamento essencial do escritor. Ele precisa aprender a cortar sem piedade, né? E reescrever, né? O Hemingway reescreveu o final do Adeus às Armas 39 vezes. 39 vezes. Né? O Fernando Sabino reescreveu o Encontro Marcado, né, que é um romance dele, reescreveu 3 vezes o romance inteiro. Quer dizer, ele contava que ele gastou mais ou menos 1.500 páginas para aproveitar só 300 e poucas. A Lígia Fagundes Telles reescreveu 3 vezes o romance As Meninas. E quando ela lembra desse trabalho imenso, né, o que ela diz? Bom, ela diz que é isso mesmo, que ela foi tomada pelo demônio da insatisfação, né? Aliás, na verdade, ela diz mais. Ela diz que sempre que alguém pergunta para ela se ela se considera realizada, né? Bom, ela tem vontade de dar risada, porque assim, porque como é que alguém pode se sentir realizado, né, se fez da sua vida uma busca incessante, né? Esse é o comportamento do verdadeiro escritor, né? Então, assim, não tenham medo de cortar e de reescrever, né? Façam da escrita uma busca incessante, né? O Nabokov reescrevia cada página 3, 4, 5 vezes, cada página, né? Quer dizer, um escritor que deixou aí mais de 10 romances, além de todos os contos, né? Se vocês quiserem ter uma experiência visual do que isso significa, procurem aí na internet as imagens das provas, né, corrigidas do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né? Bom, vocês vão ver as correções, as mudanças, os cortes, as substituições. Bom, aquilo parece que não tem fim, não tem fim. Mas esse é o trabalho do verdadeiro artesão, tá? Quer dizer, ele escreve para acima de tudo, quer dizer, ele quer chegar ao centro dele mesmo, né? Ele quer chegar à essência do que ele quer dizer. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, até amanhã. Um grande abraço para vocês.